Em 1965, a cidade de Gandu já despontava no cenário econômico baiano como uma das grandes produtoras de cacau. A banana e a mandioca, utilizada para a produção de farinha, eram outras duas culturas significativas para a economia local. Porém, predominavam as lavouras cacaueiras, como em todo o Baixo Sul do estado da Bahia, que geograficamente favorecia o cultivo do fruto do cacau e o seu custo de produção e preço de mercado valorizado eram bastante cômodos. A fé que nunca se cansa, pra um dia poder descansar. Quem espera sempre alcança, mas hoje eu vou caminhar. Quem espera sempre alcança. A demanda e a oferta de mão de obra para o trabalho nas lavouras tinham um fluxo intenso, e os contratos de trabalho eram negociados informalmente entre as partes, deixando o trabalhador rural, pessoa na grande maioria de pouquíssima instrução, vulnerável ao poder autoritário do patrão. Já existia na cidade um sindicato rural, porém, havia necessidade de um sindicato que representasse legitimamente o trabalhador rural. Conversamos com alguns personagens ligados diretamente à fundação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais para saber melhor como foi essa interessante história. A razão foi a seguinte: primeiro foi fundado o Sindicato Rural, Sindicato dos Patrões. Na época, Haroldo, irmão de Jordão Pitágoras, disse que havia também necessidade de fundar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E aí nós reunimos, fizemos realmente a fundação do sindicato. Na época, o presidente da época, o presidente provisório era Josabete Domingos de Souza, mas ele não tinha muito assim aquela vontade de se aparecer. Quando vinha os funcionários lá da CONTAG, da FETAG, Federação dos Trabalhadores da Agricultura, ele não comparecia, tinha que buscar ele em casa, né? E eu sempre estava na frente. O pessoal chegava aqui, eu ia para o sindicato receber eles, e aí houve a primeira eleição e eu fui o primeiro presidente eleito na época do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Participei quando começou o início do sindicato. O sindicato foi um trabalho de um órgão difícil, que aqui não existia, mas nós tínhamos duas pessoas, Haroldo, Cavalo Preta e o filho do Pedro Mato. Foi quem fundou o sindicato. Aí, naquela época, nós era submetido ao Ministério do Trabalho, né? E tinha o ministro ali de Brasília e tinha o delegado geral do trabalho, que era na capital, em Salvador. E aí, para fazer eleição, fazer prestação de conta, a gente tem que submeter a todos eles, né? E tinha também o polo sindical de Itabuna, que regia também esses sindicatos vizinhos. E naquela época regiu os trabalhadores rurais, era Fundo Rural, não era como é hoje, INSS, não, era Fundo Rural. Esse contato foi o próprio filho que me convidou, porque é a obrigação dele, que ele, como presidente, chamar os trabalhadores para se associar. Formar o sindicato. Formar o sindicato e se associar ao sindicato. Se filiar ao sindicato. Porque até o pequeno fazendeiro podia associar, mas não pequeno assim, já alto de 500 arrobas de cacau em diante, já não podia mais. Né? Entendi. De 200 arrobas para cá, 100 arrobas para cá. Pequeno produtor, né? Pequeno produtor. E nós não tínhamos, do lado da gente, não tinha influência nenhuma. Só Haroldo Pitágoras, aquele pessoa mais desenvolvida, mais culto, que orientava a gente, né? A orientação. Mas na época todo mundo que era empregador era do lado, né? A maioria deles era contra o sindicalismo. Não tinha, politicamente falando, não era um problema político. Era só uma forma de não aceitar que tivesse o direito, né, do trabalhador. Mas politicamente não tinha aquela coisa. Outra fiscalização para você. É que você vai passar a ser conselho fiscal.
você aceita? Eu digo, se vocês me der, tá bom. Aceito. Aí eu fiquei, é a mesma classe, a mesma cultura. Depois trabalhei uns 2 anos no Conselho Fiscal. Se fosse mais, eu fiz menos. Mas eu procuro assim. Depois eu passei a ser secretário. Secretário de sindicato, sim. Questão que eu trabalhei, fiquei. Depois o Euclides saiu. O senhor que saiu. Em 73 o Adriano foi eleito, não foi? Foi. Botou Adriano, eu fiquei com Adriano. Na frente do Adriano, presidente Com da época. Adriano também. Andava para Salvador, Baitava. O senhor ia também, isso tudo também? O senhor ia também na viagem? Tudo, eu. Porque eu estava toda a reunião em Salvador, em Baitaba, em Ilhéus, Salvador. Para quê? Para tomar curso, senhor? Brasília. Eu ia para Brasília, fui 2 vezes em Brasília, o Congresso de Brasília, eu ia para o Congresso de Brasília, porque tinha eleição no Congresso, eu ia, passava lá 5 dias. Gandu era Gandu, Venceslau, Teolândia, Itamarim e Piraíba, não. Sindicato daqui. Ibiá. O sindicato daqui que era regional, era né? regional, depois foi surgindo, né? Antes de eu sair do sindicato já tinha um de Venceslau, que era Fernando, e depois surgiram outros sindicatos. E a gente, para fundar o sindicato, nós fizemos um ofício ao prefeito, dizendo que ia fundar o sindicato, convidando ele, né? E ele foi realmente para a fundação do sindicato, mas nós fundamos na época o sindicato, botamos Gandu, Itamari e Venceslau Guimarães. Na opinião dele, tinha que saltar Venceslau Guimarães e ir para Teolândia. E outra coisa, antes de terminar o sindicato, ele saiu e mandou embora para o fim da reunião? Da reunião. Ele foi para a reunião e virou as costas na metade da reunião. Foi embora. Você vê como ele era. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Gandu foi fundado em 26 de novembro de 1967 e começou suas atividades mesmo sem o aval do Ministério do Trabalho, aguardando por 2 anos a expedição da Carta Sindical. Nós fizemos um documento baseado na fundação, o número de pessoas que faziam parte, e caminhamos para o Ministério do Trabalho. Né? Não sei se você viu a carta lá no sindicato. Sim. E na época, como eu estou dizendo, era submetida ao Ministério do Trabalho. E lá, ficaram aguardando por 2 anos ainda. 2 anos, né? Reconhecimento. Os primeiros anos de funcionamento do sindicato foram muito difíceis, sem a estrutura e recursos necessários para sua administração e manutenção, com pouca adesão de associados e pela rejeição de fazendeiros da região, e até pela localização, que as margens do Rio Gandu sofriam com as cheias. E aí, nós tínhamos aquela dificuldade porque, na época, a parte patronal não gostava do sindicato. Estava naquele costume de mandar o trabalhador embora e não dava nada, né? E aí nós começamos a convidar eles para fazer acordo, não para brigar, mas também nós não fomos bem vistos por isso, não. E aí nós tivemos que arrecadar de Salvador um advogado, por nome Virgílio, que veio e nós começamos a ganhar respeito. Mas mesmo assim também, dependia também de muita coragem. Eu tive, na época, graças a Deus, tive muita coragem de representar. Porque era uma batalhinha pequena. As mensalidades que existiam então na época não era suficiente para manter o sindicato. Não tinha condições. E a gente viu o Cristo trabalhando e Haroldo, que era um cidadão muito, entendeu, prestativo ao trabalho rural. Se ele pudesse ajudar, ele não atrapalhava. Mas nessa época, senhor Geraldo, já existia o sindicato patronal, não era isso? Existia. Cobrava uma taxa do trabalhador? O Como é que trabalhador pagava por mês X. O senhor era algum percentual do salário? Naquela época era R$1 por mês. 1%, né? Era R$1. Era R$1 que não é esse real, que eu nem sei falar mais o que era. É o IRES, né? R$1, isso. Aí depois também a FETAG dava um suporte, dava esse suporte, né? Que depois veio também o desconto de imposto sindical, aí dava um repasse também. E chegou a ter quantos
Quantos trabalhadores sindicalizaram? Foi muitos. Na época, assim, eu lembro que o número dele, eu nunca esqueço, de sócio, ele ficou com o número 28. Mas eu acredito que nessa época a gente chegou aos 300 e pouco. No período que tu está, assim, de 67 a 80. Mas a gente já cresceu esse número. Aí me deixou eu sempre fazendo um servicinho no sindicato. Era um serviço gratuito, mas eu ia na maneira do possível. Porque a minha mãe também não dava muita trégua, não. Tinha que estar na roça trabalhando. Trabalhava na zona rural e trabalhava dentro do sindicato também. Qualquer tempinho que era ali pertinho, eu fugia e vinha para o sindicato. Aí inventava uma conversa e ela me dispensava. Era comadre de seu Clídio, madrinha do filho dele, era minha mulher. Entrei através de um convite para participar de um curso de administração em Salvador, em 1972. Quem convidou o senhor? Foi o presidente, o senhor Euclides Ribeiro de Matos. Aí eu fui para Salvador, fiz esse curso, voltei. Quando a minha retorno de lá para cá, eu comecei a prestar serviço. E a CLT era que dava origem a eu trabalhar, discutir com os patrões, ajudar nas homologações que eu fazia no sindicato, entendeu? A gente não tinha salário, mas ele tinha uma ajuda de custo também anual, mensalmente. Mensalmente. Tinha salário só os funcionários, né? Os funcionários, uma ou duas funcionários que tinha lá, era para tinha salário fixo. Era salário fixo, certo. Todos os direitos. Mas o presidente não. Presidente, diretores, nada, ninguém tinha salário fixo. Tinha salário fixo. Tinha uma pequena ajudazinha de custo. E essa ajuda vinha como, senhor? Essa ajuda vinha através do movimento. Bom, a carteira sindical, né? Que se cobrava X, entrava um percentual. Tinha o planejamento anual que se fazia todo ano, de um ano para o outro, que vinha uma verba de Brasília, destinada à federação. E a federação mandava depositava o percentual do sindicato. Então, juntamente com isso, vinha também alguma vez, de vez em quando, tinha uma homologação. Aí juntava isso, era prestado conta e recebia retorno o valor de X como ajuda de custo. Ela falou aí que o respeito que a gente tinha, porque era forma oral, e tem na época. E também quando tinha o INCRA, era cobrado X pela federação, confederação e o sindicato. Vinha aquela porcentagem do INCRA, que também dava suporte. Repassava o suporte para os sindicatos funcionários, né? Para manter as portas abertas. Entendi. Mas desse período atrás, não. A gente teve essas dificuldades, mas a maior dificuldade que tinha mesmo era a assistência médica. O médico não gostava de atender. Não gostava, tinha aquele impasse. Isso. A gente também passou muito perrengue por conta da chuva, porque na época o sindicato era na Castro Alves. Castro Alves. Isso, ali tivemos também problema, perdemos um bocado de coisa do arquivo por conta daquela enchente. A enchente de 80? De 80, que a gente saiu da linha e veio para cá para o sindicato, que hoje é a sede até hoje, é de 83, que a outra não era a sede própria. Mas a gente fazia mais assim, porque primeiro que não tinha recurso, a gente se limitava porque não podia ser divulgado, a gente não tinha, né, recurso para fazer, e também muito policiado, vamos dizer assim, né, para não dizer de outra forma. Então a gente era, né, meio que fazia mesmo um tete a tete. Mas a gente fazia. Sempre alcançar, mas hoje eu vou caminhar. Laiá, lá, lá, laiê. Sorrindo da flecha certeira. O enfrentamento às imposições do poder político e de alguns fazendeiros da época foram acontecendo de forma sutil e delicada, na intenção de conscientizá-los da legitimidade do trabalho do STR de Gandu, chegando até a episódios de ameaça e perseguição. Não, só sabia só que o pessoal não gostava, né? Não gostava. E aí o sindicato era defendido na casa do prefeito, e o prefeito não gostava. Quem era o prefeito da época? Era Eliseu. Eliseu Leal. E aí o sindicato, o trabalhador vinha pagar o sindicato, vinha pelo fundo, para Eliseu não veio. O patrão não veio, O patrão não veio, porque era aquela resistência muito forte. Se o patrão visse... Botava para fora. Teve um trabalhador que sindicalizou, o patrão, ele quase mata, bateu. Então ele escapava dele e bateu.
quase mata. Só porque sindicalizou. Só porque sindicalizou. Era uma resistência muito forte contra o sindicato. Nem de um lado nem de outro. E naquela época, a Genô Lemos, quando chegava a época de eleição, eu ia lá no sindicato ativar a gente para a gente nem falar em política. Porque Eliseu não era muito bem visto pelo trabalhador, então ele ia lá avisar para a gente nem dar opinião. Entendi. Tinha que ficar de bico calado, né? Calado. Isso Para não ter problemas, como eu dizia assim, né? Que nós trabalhamos, quando eu comecei a trabalhar, já não tinha mais aquela pressão que tinha o sindicalista. Que antes de mim, a gente já tinha uma pressão muito grande. Era sindicalista, era até alguns deles perderam a vida. Não aqui, mas aí nesse Nordeste, nesse Sul. Ficar sabendo das histórias, né? Das notícias, de jornal. Ia bastar quem falasse em sindicato, o latifundiário, que eram os grandes patrões, já mandava até eliminar. E aí, então, no meu tempo foi melhor, porque já não teve isso. Tinha alguma divergência de patrão que se discutia comigo, o trabalhador do sindicato, mas chegava sempre a uma conclusão. A maioria trabalhava 2, 3 anos e aí saía. Hoje não acontece isso. Quase você não acha ninguém para trabalhar, mas naquele tempo trabalhava 2, 3, 4, 5, 6 anos. Aí saía, mas alguns vinham de livre, espontânea vontade, de prestar queixa no sindicato, procurar o direito dele. Outros, era o patrão que mandava, entendeu? Sim. Quer dizer, o choque só foi no início, mas depois chegaram a consciência que todo mundo trazia seus trabalhadores. Sabia que o ali que era o caminho para homologar as decisões, Teve um mesmo, foi o caso lá no Maciunil, e disse: você sabe que o tiro que eu dou na testa de um boi lá na roça, eu dou na testa de um presidente sindicato? Ele disse: senhor, não tiro o senhor do seu direito, mas eu não estou fazendo nada por mim próprio. O senhor vai ter que atirar na CLT. Esse livro que está aqui na nossa frente, o senhor vai ler aqui esse texto. Era o resguardo, era a CLT. Aí ele pegou, deu uma olhada assim, eu digo: dê uma olhada rapidinho aqui. Ele olhou, leu, depois interessante, né? Depois ele disse: senhor presidente, me desculpe, eu vou, veja aí, calcule quando rescisão trabalhista. Esse indivíduo tem direito aí. Eu lembro como agora que foi uma homologação de 6 anos de trabalho. Aí uma grana, é uma granazinha mais ou menos, né? Não era tão alta, porque naquele tempo o salário era lá embaixo, né? Aí então, eles fez essa homologação, não pagou na hora porque eles não estavam com dinheiro, eu mandei que ele voltasse. Qual é o dia que tinha o dinheiro? Então, daqui só pagando na hora que assinava todos os 8 dias depois. Documentos. 8 dias o senhor já assinou aqui, agora eu venho como trabalhador receber o dinheiro aqui do sindicato. Ele trabalhou e assinar. Ele só assina depois que pegar no dinheiro. É diante disso. Mas o senhor é duro, né? Não sou duro, eu estou cumprindo a lei. A lei rege assim e a gente tem que cumprir assim. Porque teve gente aqui, que eu não vou citar nome, mas que deu até tiro em trabalhador para não pagar. Teve um caso mesmo que a gente fez os cálculos, quando chegou lá que ele levou, a patroa na época tirou. Teve 2 fatos, e uma foi que a mulher perdeu a vida porque ficava sindical. E o outro apanhou porque sindicalizou. Então, para a gente, naquela época, foi a coisa assim... forte, né? Pesado. Muito forte. A gente vê o compadre da gente apanhando porque ele sindicalizou, outro perdeu a vida por causa do sindicato. E aí antes foi muito forte na época. Mas... Teve até casos de que a gente viu falar que pessoas sumiu de morte e tal, né? Há um tempo. Não sei se tu lembra de ouvir falar. Lembro de ouvir falar. Então, o que ele fez foi de bom senso, eu acredito, porque ele levou, abriu, manteve até hoje e não teve essa coisa, porque na verdade eles queriam mesmo crescer politicamente e não era o caso da gente, a gente queria crescer o sindicato. Fortalecer ali, né? Fortalecer, sim. Um desentendimento forte, o único, foi com o finado Eliseu Leal, que era deputado na época, e ele mandava os trabalhadores que não eram rurais para vir para o sindicato se atender. Extrair dentes, fazer consulta médica. Os serviços, usar os serviços então, sindicatos. isso aí ele tinha que usar o patronal, não era, mesmo era associado no patronal, não podia mandar, só mandava para o sindicato. Porque sabia que o trabalhador enviava
as fichas. Sim. Entendeu? E eles faziam, aí eu recusei. Os sindicatos trabalhadores só atendiam os trabalhadores rurais. Os trabalhadores rurais. Uhum. Aí atendi, ainda veio uma vez, um cara até conhecido meu, atendi uma vez, eu digo, você não pode ser atendido. Porque você não é, você é pedreiro, você não é trabalhador rural. Uhum. Aí ele disse, tudo bem, mas foi o seu Eliseu que mandou. Não importa quem mandou. Aí lá vai. Passou uns 8 dias, vem um cara de novo, esse mesmo cara. Aí eu estava indignado da vida, digo, rapaz, eu disse que não vou lhe atender, eu não podia lhe atender e não vou lhe atender porque você não é trabalhador rural. Você é um pedreiro, é um profissional. Ele disse, mas foi o senhor Eliseu que mandou. Eu digo, não, Eliseu manda na casa dele lá no posto, aqui quem manda sou eu, através da CLT. Ele foi, chegou lá e encheu a cabeça de Eliseu. Eliseu chegou lá, se apavorou e veio lá para cá. E foi um dia que à noite deu um trovão, baita de um trovão, que mudou a rua toda. Aí o sindicato choveu bastante, foi? Choveu? Choveu. A água no sindicato estava dando assim no meio da canela. Isso. No outro dia eu chego lá, arregaço a calça, estou puxando a água, que a água baixou, né? Estou puxando aquela lama do sindicato, está Rosário com Madilica sentado na cadeira. E eu estou puxando aquela lama braba dentro limpando o sindicato. Aí quando vem ele, o final do Gideon, todos eles morreram. E esse assim, eu estava lá no canto do salão, era um salão amplo, assim, eu estou com o rosto. Aí ele... Que horas isso dá? Isso de manhã? Foi logo pela manhã, umas 8h30 da manhã. Uhum. Aí então, cadê o presidente do sindicato? Ele está aí. Por que ele não atendeu a minha ordem aqui? Aí eu respondi, não, porque a ordem sua não é válida aqui não. A ordem aqui é do trabalhador rural. Quem grita aqui é o trabalhador rural. A voz e vez é do trabalhador. A sua não vale nada aqui não. Você pode ser tudo lá fora, mas mesmo aqui, menos aqui dentro. Aí ele disse, olha, eu lhe processo juridicamente. Eu digo, assim que o homem faz. Me processo juridicamente que eu vou responder. Agora que não. E aí o Gideon ficou na porta daqui, tá fundo, aqui tá errado. E ele era acostumado a bater nas pessoas, né? Aí ele falava uma coisa... Ele ameaçou o senhor? Ameaçou muito. Ele ficou bravo. Ficou assim, mas ele não veio totalmente em cima de mim. Partiu para cima, não. Ficou de só ficou me dizendo coisas e eu retornando a ele. Tudo que ele me disse, eu voltei para ele. Eu digo, você é rato branco, não pode não tem nada contra mim, né? Mas foi somente o que eu falei, né? A mais. Vou pelo apelido dele. Aí ele ficou, ele disse, no final da história, essa briga durou mais de uma hora, essa discussão. Aí da finada Ziza veio pedir a ele deu uns cavões na Ziza, a rua fechou de ponta a ponta, aquela rua de ponta a ponta. Teve polícia, senhor Leandro? Chamou a atenção da população, e a população disse, olha, Eliseu está ali travado numa briga com o presidente. Teve polícia? Não, polícia. Não chegou a ter não, né? Ele me ameaçou de me levar na polícia, né? Corpinho de Léus, ou Valença, ou me oficiar juridicamente. Faça o que você quiser. Aí se mandou, foi embora, e eu no outro dia cedo fui para Salvador. Ele disse, não, qualquer problema, você estou aqui, não responde. Deixa eu ver o que acontece. Você disse certo. Fiquei na minha. Ele se mandou para Ilhéus, lá não conseguiu nada, foi para Salvador. De Ilhéus mesmo, desceu para Salvador. Eu sei que ele foi lá e o cara disse, olha, você não tem direito do sindicato dos trabalhadores não, você tem direito do patrão. Vá lá, se associe e mande seu trabalhador para lá. Aí ele voltou em seguida, associou com o Baiar, que ele era brigado com o Baiar politicamente. O Baiar já era quem? O presidente do sindicato patronal? Era. Entendi. Aí era brigado com o Baiar, mas eu quero me associar. Não, você pode se associar aqui sim. Se associou e disse, agora que terminou, só agora é uma coisa. Só uma coisa eu vou querer de cara, você tirar aquele rapaz de lá do patrão. Aí o Baiar disse, tá doido, moço? Eu não posso mexer com aquele homem, não. Aqui o sindicato patronal tem ambulatório, tem gabinete odontológico, tem tudo aqui, mas nós já temos a necessidade de a ordem que vem de lá para cá. Agora eu não posso fazer nada, porque quando eu tenho que homologar um trabalhador meu, eu levo para lá e eu tenho que ouvir eles. Aí ele voltou mais indignado, aí ele começou a me perseguir. A vida inteira. Mas apesar de toda a diversidade, todo o primeiro domingo de cada mês aconteciam as assembleias e reuniões com os associados e trabalhadores presentes, aonde era passada informações e palestras sobre as ações sindicais e outras comemorações. A gente fazia, todo primeiro domingo do mês, a gente fazia uma reunião, entendeu? Mas a mensalidade era pouca.
o pessoal não pagava. E eu tive naquela batalha viajando para Salvador, para Brasília, e aí conseguiu aquela área. E com aquela área a gente trabalhou um bocado de anos. E como hoje, até hoje existe ela, em melhor estado. Sim, sim. Todo primeiro domingo nós tínhamos uma reunião no sindicato. Todo primeiro domingo. De cada mês. De cada mês. De cada mês. Todo primeiro domingo de cada mês. E aí, como ela estava dizendo? Fazer uma assembleia, era isso? Era, na assembleia. Fazia muito essa assembleia. Era Era mensalmente. nas assembleias Que a gente que se dava divulgava. tudo, né? Tanto que a gente passava para alguns trabalhadores. Aí a gente fazia assembleias para falar, quando viesse para o médico, fazer higiene, escovar dente, a gente fazia esse tipo de coisa toda. Entendi. E a parte de lutar assim, pelo direito trabalhista, a gente falava nas reuniões também. Depois a gente começou a fazer campanha para aumentar, né, as diárias, para fazer a diária campanha acontecer. salarial, né? Isso, campanha salarial a gente fazia. No período também das reuniões, e a gente visitava algumas regiões. Tinha uma cartilha e todo mês, que a gente distribuía todo mês para o trabalhador, e a participação de reunião no sindicato. A gente fazia reunião no salão paroquial da igreja. Sim. Eu sempre fui da igreja e com o movimento sindical eu tinha acesso tinha também. acesso, né? O salão lá amplo e tal. A gente preparava o coquetel, o café da manhã. Todo trabalhador tomava café, fazia o todo mês, seu Todo mês, todo primeiro domingo do mês a gente tinha reunião. E essa reunião era composta de quantas pessoas mais ou menos? Naquele tempo nós tínhamos bastante associados, 400 trabalhadores, que nunca vinha todo, 300. O salão enchia, lotava. Isso em 70 aí. O salão enchia. 4, 65. O salão enchia. Ia funcionário, ia mais amigas da igreja para ajudar a servir o coquetel. Era um negócio muito organizado. As mesas por jarros de flores, entendeu? Tudo organizado. Tinha algum fazendeiro que ia lá também, só se infiltrar, para assistir também, para ouvir? Dia de trabalhador, só o trabalhador. Só o trabalhador que um comparecia. Um domingo pela manhã, e aí era sempre no primeiro domingo. Aí pela manhã todo mundo chegava, ia participar do café da manhã e da palestra, né? Aí eu buscava aquelas apostilhas e aquelas palestras, falava de coisas lá que acontecia nos Estados Unidos, lá na Europa. E o sindicato era pequenininho, quando eu tinha qualquer comemoração, dia de trabalho, outros feriados, nós íamos para Itabuna. Nós comemorávamos no Itabuna, dia de ônibus. De ônibus. Tudo com o sindicato, né, seu filho? O sindicato pegava aqui o pessoal. Pagava e... Ia trabalhador também junto, ia um bocado de gente. Ia. Os acertos de rescisões trabalhistas eram as reclamações mais comuns por parte do trabalhador rural junto ao sindicato. Muitos patrões não queriam pagar o que determinava a lei, querendo fazer valer o acordo de acertos informais com o trabalhador rural. O STR de Gandu realizava ações no sentido de fazer valer o que regia a lei. Ainda carteira de trabalho ainda não era muito comum. Não, mesmo que o patrão também não assinava. Né? Era um pouquinho difícil, porque não aceitava. Quando a gente mandava, o trabalhador prestava uma queixa, que a gente mandava o convite, a gente chamava de intimação, alguns ficavam bravos, né? Mas quando chegava, eu voltava, é sempre a história da CLT. É que eu não estou fazendo nada por minha conta própria. A reclamação maior... Os trabalhadores reclamavam mais do que? Fazer pagamento do 10º das férias, né? E às vezes o salário também, o valor do salário. Era pequeno. Ia pagar menos do que o valor real. As maiores reclamações eram sobre isso, salário mesmo. E trabalhador rural não tirava férias. Ele recebia e não gozava. Não tirava férias. Aí depois eles foram entendendo, porque quando não se goza de férias, aumenta o valor. E aí eles foram acrescendo isso nas contas e começaram a dar. Mas não tirava. É igualmente a aposentadoria. Ele mesmo, quando ele começou a receber, ele recebia metade do salário. Isso também foi demanda do sindicalista que conseguiu. Ele, em 88, o trabalhador rural não recebia um salário integral quando aposentado. Não. Verdade. Isso foi, e ele fez parte desse movimento para mudar a coisa. Ele fez. Para equilibrar isso aí. Viajavam muito para Brasília para fazer aquelas, né, manifestações buscando isso. Eu trabalhava
E desde novo, com 16 anos, eu já administrava a fazenda. Porque não podia fazer nada fora, assim, fazer uma coisa Com fora. medo de perder até o trabalho, né? Perder o trabalho, porque naquele tempo os fazendeiros andavam de orelha em pé sobre o trabalhador, porque muitos não pagavam direito de trabalhador. Não queria pagar. Não pagava. E para pagar, quando botar, era um sacrifício. Ele fez uma amizade muito grande, se deu como convencido da lei, trazia todo mês ele trazia sempre um número de trabalhadores para indenizar. Para indenizar, para pagar as assim. férias desse terceiro, cada um tinha uma data diferente da outra. Né? Quando chegava no final do ano, como nós estamos aqui agora, aí era um número maior de trabalhadores que trabalhavam na fazenda paineira que ele administrava. E ele trazia aquele número de trabalhadores, mas como ele era super organizado, ele já trazia as homologações tudo pronto, tudo preenchido. E isso era eu dar o visto, eu corrigir, dar o visto e ele passar o dinheiro para o trabalhador, acertava direitinho. Mas entre essas, as homologações que ele trazia, algumas vinham ilegal. Ilegal. Aquilo na certa era pegadinha, né? Ilegal, 2, 3, 4, vinha ilegal. O senhor ia lá e corrigia? Aí eu corrigia separando. Eu digo, essas aqui passam e essas não passam. Mas por que, senhor presidente? Tem esse caminho, esse, aquele e aquele outro. Né? Aí por isso e aquilo. Aí ele dizia, o senhor não tem jeito não, o senhor me chamava até de radical. Digo, não, eu estou cumprindo a lei, né? Começaram a entender. E aí, final de ano, eles pagavam 13º e férias lá no sindicato. Isso em que ano? Isso, nesse período de 80, eles já pagavam. Os pagamentos lá dentro do sindicato. Não levava, e era uma quantidade grande na época. Levava, pagava férias e 13º. Lá homologado. Homologação, no caso, né? E aí foi conscientizando eles. Naquela época, o Cacau dava muito dinheiro, né? E aí, quando era chiliano, e cheio de fazendeiro pagando dessa, pagava no sindicato. Tudo homologado dentro do sindicato. Eu me lembro, como hoje, um fazendeiro disse, por que o seu filho só puxa do trabalhador? O outro disse, é a obrigação dele. O outro fazendeiro. É a obrigação dele, ele é representante do trabalhador. Legal. A relação da gente era muito boa. E aí, às vezes, já mandava o trabalhador, mas eles nem vinham, vai lá saber o direito. E depois vinha com o papelzinho que a gente dava. Depois de alguns anos, o pessoal já estava conscientizado com já certeza. Que o sindicato trabalhadores era o caminho para os acertos. E a forte mesmo assim, a gente nunca teve. E graças a Deus a gente supriu, porque aí eles tomaram também noção que depois também teve, a maioria se adequou, né? Os fazendeiros pagavam realmente. E o cara recebeu o dinheiro e foi para Ipiaú. Ipiaú era fonte limpa. Prestar queixa, receber intimação. Receber não, o dono da fazenda recebeu a intimação. Aí quando recebeu a intimação... Lá tinha o que, Ipiaú? Delegacia do Trabalho? Era direito. Do Ministério do Trabalho mesmo lá. Entendi. Aí o cara veio apavorado, igual a fanqueira. Esse cara era advogado, administrador e doutor Mesquita, lá em Itamari. O Mesquita fazendeiro também? Fazendeiro, e a fazenda hoje é doutor Marco. Aí o cara veio virado numas francas mesmo, porque eu já tinha feito a homologação e o cara tinha ido para Ipiaú e o Ministério tinha intimado. Ele disse, não tem problema nenhum não. Você vem aqui, pegue a homologação. Cadê os documentos que você levou aqui? Está guardado? Tá. Então pronto. Pegue esse determinado documento e leve para o Ministério. Se tiver alguma coisa errada, eu me responsabilizo. Aí ele fez isso, voltou sossegado, chegou lá e pegou. Pagou direitinho o trabalhador? Não, que pagar, mas já tinha pago. Ele já tinha pago. Já tinha pago no sindicato. Entendi. Aí ele pegou, foi lá para receber essa intimação, foi lá para essa intimação de Ipiaú no Ministério. Levou a documentação que tinha homologado no sindicato. Quando o cara pegou assim, que olhou isso. O trabalhador mesmo recebendo tudo direitinho foi lá dar a ficha dele. Ele disse, não, você quer o que mais? Você já foi homologado em Gandu. Você está mentindo, aí deu uma rela danada. Um trabalhador. E o cara voltou tranquilo, veio me abraçar. Trouxe até um peru para mim. Fazendeiro. Esse peru não me gozei ainda não, porque eu botei no fundo da minha casa lá e o cara roubou. Foi mesmo levar o peru. Não me gozei, o cara depois que ficou apavorado, depois que ele foi lá, que viu que estava certo, me trouxe um peru.
Aí ele me trouxe um piruzão bonito, eu prendi lá no quintal. Levaram o peru. O ladrão de sábado para domingo passou a mão no peru. Assim foram sendo desenvolvidas as ações do sindicato, crescendo numa boa relação com a maioria dos fazendeiros da região e multiplicando o número de associados, que chegou a mais de 500 no final da década de 70. As eleições do sindicato eram sempre realizadas regularmente. A gente tinha uma relação com os fazendeiros boa, né? Porque, como eu disse a você, a gente começava a convidar eles para fazer um acordo. Não era bem obrigado, mas eles, uns, recusavam, porque naquele costume de mandar embora e dar nada. Entendi. E essa relação, assim, apesar de ser, né, lutar pelo trabalhador, mas tinha aquela parte que a gente respeitava, como sempre respeitamos. E aí adquirimos, graças a Deus, eles foi levando a entender, né, que eles tinham direito, foi trabalhando devagar e graças a Deus. Teve uns dizendo, não, eu vou dar meu trabalhador, vou dar advogado. Chegavam patrões que diziam assim, eu não vou deixar de dar um trabalhador que me ajudou para dar advogados que não fez nada, né? Ele quer dizer assim, que se deixasse de dar o trabalhador, ia botar na justiça e tal. E o advogado ia pegar uma aí foi isso. Presidente, eu vou pegar meus caminhões, vou trazer 300 trabalhadores para lhe dar uma força aqui na renda sindical. Todos eles eu vou exigir que faça a sua carteira sindical e fique pagando aqui ao senhor. Ele disse, eu agradeço, mas não aceito não. Por que, Sadrão? Porque a CLT não me dá esse direito, não permite que o patrão aí. Que autoridade eu vou ter para com o senhor, para debater contra o senhor, quando um trabalhador desentender com o senhor? Quem tem que vir aqui para se associar é o trabalhador. De livre e espontânea vontade. De livre e espontânea vontade. Entendi. Mas trazido pelo proprietário não aceito não. Aí, forçar a sindicalização. Aí não pode forçar, porque muitas vezes o próprio trabalhador já vai sentir achar que o senhor está me comprando no sindicato. Entendeu? E nem não dava outra. Ele ia dizer, bom, eu trouxe os trabalhadores, eu também tenho força. Aí eu não aceitei. Bastava pegar o INCRA, que chamava, que hoje é ITR, né? O INCRA e pai colocava e dava o aval, fazia e aposentava. A gente chegou ainda a ajudar muita gente nessa época. E ele agora não, mas ele fazia muito trabalho assim que poucas pessoas faziam. Né? Até advogados mesmo não tinha, não sabia, a gente fazia. Então ajudamos muito nessa parte. Então o sindicato cresceu muito por isso. E aí a gente tinha aquela força, porque a gente fazia parte do grupo político. Nem de um lado nem de outro. Mas a gente, graças a Deus, nós tivemos uma boa relação, apesar de tudo isso, porque a gente também tinha forma, né, de viver, a gente não se metia com política. Teve uma época que o sindicato todo 4 anos fazia a eleição. A eleição, a gente fazia eleição e eu acompanhava assim. Aí alguma vez a gente foi candidato. Nós acostumados também foi candidato na época. Mas quem ganhava mais foi o crítico tinha aquela amizade com o povo, aquele negócio, a maneira de trabalhar. Então sempre o crítico sempre era que ficava mantendo na frente na né? eleição. Todas as eleições ele fazia isso. Aí eu me candidatei mais uma vez, mas o ex-presidente, senhor Príncipe de Matheus, me candidatou também. Nessa época também, eu fui eleito diretor da federação, deixei o rapaz com o nome Adriano, você conheceu? Sim. E o Adriano ficou, eu fui lá, passei 3 anos, quando voltei... De Salvador, voltei de Salvador. Aí nós fizemos uma chapa, a dele e a minha. E a minha eleição, a minha chapa, eu mexi. Aí voltei para o sindicato novamente. Legal. Fiquei até quando desisti, pela idade, né? Desisti de concorrer. E graças a Deus eu passei a minha vida tranquila no sindicato.
Eu queria me reeleger novamente, mas não foi possível. Né? Certo, Aí certo. eu deixei pra lá. Né? Aí o senhor saiu do fim do partido. Também eu abandonei o sindicato. Hoje o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Gandu funciona em um novo endereço, com instalações modestas, resistindo à falta de recursos e de associados, que após a queda da lavoura cacaueira, com a praga da vassoura de bruxa, dentre outras circunstâncias, diminuiu significativamente suas ações. Essa modernização melhorou mais a situação do campo. Você entra nas fazendas aí, as fazendas só vê casas vazias. Nenhuma casa, ninguém quer morar mais na cidade, ou nas roças, só quer morar na cidade. Palavra que é fina, esperança no peito não pode faltar. A fé que nunca se cansa, pra um dia poder descansar. Quem espera sempre alcança, mas hoje eu vou caminhar. Quem espera sempre alcança, mas hoje eu vou caminhar. Laiá, la la la, yeah. Sou índio da flecha certeira, a palavra é o que lanço no ar. Laiá, la la la, yeah. Sou índio da flecha certeira, a palavra é o que lanço no ar. Paz na terra onde um rei caminha.